solo, pode ser? Carolina, pode iniciar. Vou dar as boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, evento não presencial, ao vivo, que será realizado nesse ano de 2021, quinzenalmente, às sextas-feiras, com o objetivo de compartilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e parceiros. A cada semana, temos a presença de um convidado, escolhido pela equipe de pesquisadores da EPAMIG Cândido Tostes, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados, em uma conversa informal, porém produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, a marca registrada da EPAMIG Cândido Tostes. Agradecemos a presença de todos que estão aqui nos prestigiando essa manhã. Gostaria de agradecer, em especial, a 3 pessoas hoje. Ao nosso pesquisador, Júnior de Paula, que é o coordenador do Programa de Pesquisa Estadual Leite e Derivados, que foi o idealizador e que nós chamamos carinhosamente de pai do evento, que no início da pandemia ele teve essa ideia, e a ideia realmente pegou, surgiu, e foi realmente abraçada por todos, e tomou dimensões, assim, gigantescas. Então, Júnior, eu quero te parabenizar e te agradecer. A Gisélia Magalhães, que é a coordenadora de transferência e difusão de tecnologia, pela oportunidade de compartilhar a coordenação com toda a nossa equipe de pesquisadores, que foi uma oportunidade muito boa para todos nós de ter essa experiência, de coordenar o evento, e pelo grande trabalho que ela está desempenhando com a nossa equipe. Muito, muito, muito obrigada e parabéns, Gisela. E principalmente ao nosso chefe, ao professor Sebastião Tavares, que assumiu a coordenação, a chefia da empresa, com menos de 45 dias antes de iniciar a pandemia. Foi um desafio muito grande para ele. Imagina só, você pegar uma instituição do porte da Cândido Tostes, 45 dias antes, um trabalho remoto, e fazer um trabalho que ele está desempenhando de forma assim, magnífica, que eu considero, e o lema principal dele é aproximar as pessoas, e eu acho que ele está conseguindo isso de forma brilhante. Eu quero parabenizar ele por esse trabalho que ele está fazendo, e quero passar a palavra para o nosso chefe, professor Sebastião Tavares. Obrigado, muito obrigado, Valdeane, pelas palavras carinhosas. Nem sei se eu as mereço na totalidade, mas fico muito lisonjeado com essa manifestação. Para nós é um prazer muito grande, mais uma vez, abrir esse evento, o Bate-Papo Tecnológico, com o tema Laticínios 4.0, Estratégia e Desafios. Bom, esse tema é de extrema importância para toda a cadeia produtiva, para todo o setor que você imagina na economia do país e do mundo, agora vamos falar do país, é de extrema importância, dada a velocidade com que as inovações chegam hoje, nesse mundo todo conectado, elas chegam muito rápidas. Então, é importante que a gente esteja focado nessa direção. No caso do agronegócio, ainda mais, né? O Brasil precisa manter posições nessa área, ele é reconhecido um dos países mais produtivos do mundo nessa área, mas além de manter, ele precisa continuar a ser expoente. Então, essa provocação, esse tema é de extrema importância. E é nele, então, ele está muito bem posicionado, Oneida, porque nós vamos fazer o nosso congresso com essa temática, e você sabe bem disso, né? Então, é muito importante que a gente debata, que a gente envolva os pesquisadores, os professores, nossos estudantes e também os nossos parceiros, sejam produtores e sejam
seja também da indústria. Eu quero agradecer muito a presença da Neila, que vai ser a nossa palestrante, vai abordar esse tema, a Carolina, que vai ser a moderadora, e Valdeane, a nossa coordenadora. Faço, como sempre, um destaque especial de agradecimento à nossa equipe do LCT, que está sempre prestigiando e participando do nosso evento, né? A todos vocês do Brasil, de todos os estados do Brasil, e às vezes até do exterior, que regularmente, às sextas-feiras, agora a cada 15 dias, estão conosco prestigiando o evento, né? Quero fazer também, não poderia deixar, uma menção especial e um agradecimento à nossa equipe da EPAMIG, dos outros centros que participam aqui conosco. E um agradecimento muito, um reconhecimento do belo trabalho, da dedicação, que é a equipe que coordena os eventos do Minas Lácteos. Todas elas. Estão vários aqui presentes, pela dedicação, pelo empenho e pelo sucesso que vai ser. A gente já tem amostra de inscrições, de trabalhos, e todos os eventos, né, que compõem esse grande evento que é o Minas Lácteos. Então, faço uma saudação e um agradecimento especial. E eu, então, desejando a todos que aqui estão um excelente evento, um excelente seminário, que eu tenho certeza que ele vai nos brindar com uma excelente palestra. Eu devolvo para você, Valdeane, as palavras e agradeço muito. Obrigada, professor. Então, essa semana é com muita honra, entusiasmo, com essa pessoa eufórica, entusiasmada, que é a professora Neila. Nós vamos receber a professora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Neila Richards, que eu já agradeço o aceite do convite para falar do tema Laticínios 4.0, Estratégia e Desafio, que é uma prévia para fazer um pouco da introdução, que é um tema que muitos da nossa área de laticínios não tem muita afinidade, não tem muito conhecimento. Então, seria um pouco já para introduzir e as pessoas verem que não é algo distante, que não é algo do futuro, muito pelo contrário, é algo do presente, e que se a gente realmente não ficar muito estreito com esse assunto, nós vamos ficar para o passado. E eu gostaria até de anunciar aqui uma novidade, que a professora Neila, como uma pessoa assim, antenada e que gosta também de desafios, já aceitou nossa proposta, e ela vai fazer um podcast com esse mesmo tema, aceitando até a proposta que a Gisela ela já fez com a nossa equipe, de que os nossos bate-papos no próximo semestre a gente vai fazer alguns dos temas do bate-papo se transformarão em podcast. Então, a professora Neila já aceitou, nós faremos com esse tema de Laticínios 4.0, será um podcast, então vai ser um lançamento. Agradeço a professora Neila por ter aceito também esse desafio, nós faremos. E eu gostaria também de agradecer a professora pesquisadora Carolina por aceitar o convite, e passo a palavra para a professora Carolina para poder fazer a apresentação da professora Neila. Muito obrigada, Carolina, pelo aceite do convite. Eu que agradeço, Valdeane, essa oportunidade, né, de estar aqui com a professora Neila. Como você falou, ela tem uma alegria contagiante, né? A gente já conversou bastante com ela sobre o tema. Inclusive, ela vai apresentar na Semana do Laticinista um curso voltado para esse tema também. Então, a gente viu como grande necessidade trazer esse tema realmente para fazer essa introdução ao assunto central, né, do Congresso Nacional de Laticínios. Então, né, mais uma vez, professora Neila, a gente agradece sua presença, né, agradece todo o apoio que você tem dado a Cândido Tostes, a gente vê o carinho que você tem, né, com a instituição. Então, para a gente é um enorme prazer aqui te receber. A professora Neila Richard possui graduação em Engenharia de Alimentos, mestrado em Ciências Agrárias e Tecnologia de Alimentos, doutorado em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica e pós-doutorado em Engenharia de Alimentos. Atualmente, a professora Neila é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. Possui 4 depósitos de patentes na área de lácteos,
é bolsista do CNPq, líder do grupo de pesquisa de CNPq em tecnologia de lácteos especiais. Ela é também membro do Comitê de Alimentos da FIO-IDF, membro da ABNT e membro da diretoria científica da Associação Gaúcha de Laticínios e Laticistas. E ela me pediu para não esquecer de falar dentro do currículo dela que ela ama leite e adora gatos. E ela tem 3, a caseína, a lactose e o oleico. Professora Neila, a palavra é sua, seja muito bem-vinda, né, e estamos muito felizes aqui com a sua presença. Carolina, Valdeane, eu que tenho que agradecer esse convite tão desafiador, foi muito desafiador mesmo o tema, né, e o convite, e essa honra de estar no bate-papo tecnológico da Cândido Tostes, né, é uma honra. A Cândido Toste, ela fez parte, estava falando para o professor Sebastião, ela fez parte da minha formação, ali de 1985 até 1989, eu fiz todos os cursos de reciclagem que eu podia ir com vocês, né? Tenho muitas saudades, principalmente do café preto com pão de queijo da cantina da Candinha. Morro de saudades aí do café preto. E quando eu comecei a trabalhar na Unifeb, em Barretos, eu tive, assim, uma grande mentora, que foi a dona Pautília Guimarães, né? Ela foi mais do que uma professora, mais de uma consultora, ela foi, assim, uma luz, uma inspiração. E acho que ela foi um dos motivos que fizeram com que eu me apaixonasse tanto pelo leite. Eu fiquei, assim, muito sentida, né, da passagem dela ali em 2016, mas quando ela chegava em Barretos, né, para a gente conversar sobre a usina de Barretos, ela falava assim, que ela precisava, um dia, a gente tinha que descansar um cadinho, né? Então, nos muitos no dedo de prosa que a gente teve, ela falava que um dia a gente precisava parar, né? E ela foi muito importante na vida, acho que de todos os seus discípulos, né? E eu me considero uma discípula dela, né? Muito obrigado, professor Sebastião, Carolina, Valdeane, Júnior, as meninas aí que eu conheço, por essa oportunidade ímpar de poder participar do bate-papo. Mas vamos falar de indústria 4.0, né, Carolina e Valdeane? Vamos, né? Isso mesmo, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para começar a apresentação. Fica à vontade. Obrigada. Bom, eu fiz uma apresentação, gente, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque nós temos aí, no final da apresentação, um case de sucesso da indústria 4.0, né? Então, vou começar aqui. Se eu não clicar nele, ele não vai, né? Então, o tema é Laticínios 4.0, estratégias e desafios, e eu fiz uma pequena agenda, né? Os conceitos, as tecnologias, os princípios, alguns exemplos, onde eu vou falar aqui de Santa Maria, da Calmed, e também vou falar da Granja Tiqueleiro, que o Daniel está presente conosco, e depois ele pode até falar como foi essa transição da ordenha, né, da ordenha mecânica para a ordenha robotizada. Quais são os principais gargalos, os desafios, as considerações, e daí o Daniel vai falar para nós o case de sucesso. Bom, só para mostrar para vocês aonde eu estou, né? Eu saí do interior, né, de São Paulo, de Barretos, e vim parar no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria foi a primeira universidade do Rio Grande do Sul que foi instalada em uma cidade do interior, né? Hoje a universidade, ela tem em torno de quase 27 mil estudantes, tem mais de 2.000 docentes,
tem 267 cursos e tem mais de 2.600 técnicos administrativos, né? Então, como vocês estão vendo aí na foto aérea da universidade, a universidade tem um campus muito grande, né? Nós temos uma usina escola de laticínios também, mas ela, nesse momento, ela está desativada. Então, é da onde eu vim, né? Hoje aqui está quentinho, está em torno de 12 graus, mais ou menos, né? A máxima aí hoje para nós é 19, mas hoje está um dia bom. Pelo menos não foi como antes de ontem, que amanheceu 2 graus, né? E nós nem chegamos ainda no inverno, né? Bom, falando, né, um pouco da indústria 4.0, aonde ela começou, a origem da indústria 4.0 foi numa feira, na verdade, esse 4.0, ele foi dito pela primeira vez numa feira na Alemanha, em Hannover, na Alemanha, né? E da onde ela originou? Ela era um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo alemão, que estava promovendo a informatização das unidades fabris, né? Qual é o foco dessa indústria 4.0, né? É essa hiperconectividade, né? Que vai permitir, então, a execução de tarefas diárias de uma forma mais automatizada, mais instantânea, né? Utilizando para isso o wireless, o cabo, a fibra óptica, né? Então, eu tenho que informatizar, eu tenho que ter as informações todas em rede, todas conciliadas, né? E isso surgiu por quê? Né? Para os trabalhos mecânicos que eram realizados por seres humanos, executados por seres humanos, que usavam a força bruta, passaram, então, a ser executados por robô. A indústria 4.0, ela é um termo europeu, né? Então, ela faz referência à quarta etapa da Revolução Industrial, conhecida, então, como a quarta Revolução Industrial. Nos Estados Unidos, a indústria 4.0, ela é denominada de fábrica inteligente, Smart Factory, né? Mas falando um pouco, né, na Revolução Industrial, nessas revoluções, como elas aconteceram, né, nós tivemos 3 revoluções. A primeira revolução foi nessa parte aí no século XVIII, em 1784, mais ou menos, ela consistiu na mecanização dos processos produtivos, digamos assim, mediante dispositivos, principalmente utilizando máquinas a vapor, né? Houve uma drástica mudança quando eu falo de mudança de qualidade de vida para os humanos, né? Os humanos começaram a conseguir chegar de um ponto ao outro. A segunda grande revolução foi caracterizada pelas novas maneiras de produzir grandes quantidades, principalmente aí produção em massa, organização das empresas e, o mais importante, o uso da eletricidade, né? Isso aí, gente, se vocês forem pensar, tem um ponto de inflexão também, porque da mesma maneira que nós estamos chegando na quarta revolução industrial, tem pessoas que ainda estão presas nessa segunda revolução industrial, porque são pessoas que muitas vezes não têm eletricidade, né? Então, né, tem uma distância muito grande. Bom, a terceira revolução industrial, ela é caracterizada, então, já pelo uso dos computadores, automatização de processos produtivos, mas o mais interessante é que é só em termos de força bruta,
né? Os computadores, eles permitiram controlar automaticamente as máquinas que faziam aí esses trabalhos físicos, mas somente envolvendo força bruta. Não havia inteligência real aplicada, não tinha nenhum tipo de coleta de dados e análises, simplesmente foi trocado a força física do colaborador pela máquina. Quando chegou ali nos anos 90, vocês se lembram que a internet é dos anos 90. Ah, só uma coisa que eu queria lembrar com vocês, quando a gente fala dessa passagem da segunda para a terceira revolução industrial, o tear elétrico. O tear elétrico, ele demorou 120 anos para chegar em todo mundo, né? Saiu da Europa e para ser difundido em outros países levou 120 anos. Quando a gente pensa na terceira revolução industrial, que é o advento dos computadores da internet, a internet é de 1990, né? O salto da terceira revolução para a quarta revolução foi muito diminuído nos anos. Em menos de 30 anos, olha o que a gente tem, né? Então, nos anos 90 aí, se começou a pensar algum tipo de inteligência que pudesse ser ensinada. Uma das primeiras inteligências que surgiu foram as redes neurais, né? Mas, mesmo assim, eu precisava de uma outra inteligência. Então, daí começou a era da inteligência artificial. Daí pulamos para a quarta revolução, que quase ninguém aceita, mas isso é interessante. Por quê? Porque toda mudança, quando ela é uma mudança muito drástica, causa um desconforto muito grande. E hoje nós estamos vivendo esse desconforto em função dessa mudança. Falei, né, que muitas pessoas aí não têm eletricidade, que estão presas nessa segunda revolução industrial. Mas tem pessoas também que estão presas nessa passagem da segunda para a terceira, que são pessoas que têm dificuldade de acesso à internet. Então, elas estão presas, né? Elas não vão conseguir passar ainda para a quarta revolução industrial. Só que tem uma coisa, né, gente? Nós podemos utilizar todo o desenvolvimento, todo o avanço, nós podemos utilizar de duas maneiras. Ou aumentando a distância, né? Ou encurtando distâncias. Então, para que não haja tanta diferença, né, entre as pessoas, para que diminua essa diferença, né, esse gap muito grande, eu acho que as empresas, as pessoas têm que trabalhar para esse lado mais de benéfico, né, diminuir estas distâncias, né, mas, né, vamos ver como vai evoluir isso, né. Essa quarta revolução, ela é um pouco diferente das anteriores, né? As tecnologias, além de elas serem mais avançadas, elas são caracterizadas por serem inteligentes, né? Elas coletam e analisam dados, elas analisam dados muito volumosos, vários dados ao mesmo tempo, né? E outra coisa interessante nessa tecnologia que nós estamos vivendo hoje, ela aprende. Eu consigo ensinar a tecnologia, e ela se comunica em redes e até em outros aspectos tecnológicos, vocês vão ver, né? E é um importante avanço em informática, e também importante avanço em outras áreas científicas, como, por exemplo, na biologia. Hoje eu consigo determinar, por exemplo, um DNA, né? Eu consigo fazer algumas manipulações, e isso em função desse avanço, né? E os computadores, eles estão, gente, cada vez mais automáticos e mais inteligentes, né? Se a gente for falar, assim, princípios do desenho,
dessa nova indústria 4.0, eu posso falar, por exemplo, em 4 principais palavras para desenhar, né, esse sistema. Uma seria interoperabilidade. Então, existe uma comunicação mediante a internet e existe esse câmbio e essa interação para que essa informação seja correta. Mas quem coloca essa informação correta dentro dessa tecnologia? São os seres humanos, né? Outro aspecto, outra palavra interessante dessa indústria 4.0 é a transparência à informação, né? O sistema, ele cria uma cópia virtual de um sistema físico. Vocês vão ver aí ao longo da minha apresentação como isso é possível. E a criação de modelos desses sistemas baseados em sistemas físicos reais, eles podem experimentar e a gente pode inserir informações ou determinar características para serem avaliadas dentro do sistema e predizer o comportamento do sistema, né? Seria um exemplo, assim, bem caseiro. Tá chovendo, né? O que eu vou predizer? Se eu não sair com guarda-chuva, eu vou me molhar, né? Então, em termos mais simples, né? Falando assim, bem simples, mas o sistema, ele consegue predizer. Outra coisa, outra palavra que é essencial dentro desse sistema é assistência técnica. Porque essa assistência técnica, ela vai servir como um apoio ao ser humano por meio de uma representação visual da informação e da realização de operações, por exemplo, perigosas, difíceis, impossíveis, operações, às vezes, tediosas, ou muitas vezes, né, de pouca importância para a pessoa que vai poder dedicar o seu tempo e energia em algo mais interessante, né? E uma última palavra dentro dessa indústria 4.0 são as decisões descentralizadas. Os sistemas, eles são capazes de tomar decisões inteligentes por conta própria, né? Só que eu tenho que ter colocado antes a informação. É a capacidade de reconhecimento frente a certas condições, estímulos, dados, que vão permitir, então, a execução das tarefas, permitem aí a execução de diagnósticos, detecção de falhas presentes ou falhas futuras, né? Indica manutenção. Hoje, gente, até os carros, quando está na hora de fazer manutenção, ele avisa, né, que está na hora de fazer a manutenção. Então, quando o sistema ele é desenhado para que, dependendo de uma série de condições já previstas, né, ele pode, sei lá, emitir um alarme, né, sinais de falhas iminentes, avisando quanto, ele vai avisar tanto ao sistema como ao usuário que um componente está prestes a falhar. E isso vocês vão ver com o Daniel depois, né, no estudo de caso. Ele vai avisar. Então, isso permite que as pessoas possam estar preparadas para executar as operações, por exemplo, de manutenção, de reparo, e evitando, então, que o sistema entre em colapso. A produção, ela, na indústria 4.0, ela não precisa parar, né? Porque o sistema e a fábrica, ela já tem todos os insumos necessários para predizer uma falha, sabe como prevenir e sabe como reparar aquela falha. Mas, né, o mais importante, para que todo o sistema funcione, é necessário que uma pessoa ou uma equipe projete, planifique, né, para que toda a tomada de decisão, ela siga um padrão de ação que vai garantir uma maior probabilidade de êxito, né? Então, a indústria 4.0,
a característica dela é a descentralização, tanto de dados, como tomada de decisão, né? Como de difusão desses dados. Quando eu comparo ali com a terceira revolução industrial, na indústria 3.0, era exatamente ao contrário, né? Todos os dados, as informações, as decisões eram tomadas a partir de um ponto central de poder, né? E isso daí, nesse ponto central, é que se alcançava daí todo o restante dos elementos do próprio sistema. Mas eu tinha um ponto central. No caso da 4.0, não. O sistema já é um sistema inteligente e ele avisa o usuário o que vai acontecer. Ele consegue predizer. Então, na 4.0, a produção é uma produção inteligente e ela está incorporada ao que uma sigla que vocês vão ver muito, que é o IoT, né? Que é a Internet of Things, ou Internet das Coisas. Também está ligada à tecnologia de nuvem e também à Big Data, que é essa compilação de dados, né? A informação vai ser, assim, um recurso vital para a produtividade. E tudo o que implica no conhecimento pode ser usado como informação, né? Eu vou andar mais depressa, né? Senão fico falando aqui e não saio da transparência. Bom, quais são, então, as áreas e mudanças na forma de produção dessa economia? Então, eu tenho aí, né, a IoT, que é a internet das coisas, que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu tenho a inteligência artificial, que ela é até derivada da rede neural, os veículos autônomos, né? Hoje, não existe legislação para esse tipo de veículo autônomo, mas dentro das indústrias eu posso ter um veículo autônomo. Hoje, alguns veículos, eles já estão, assim, até mais inteligentes. Por exemplo, tem alguns sistemas que, quando a pessoa bate, automaticamente se passa para uma central que aconteceu algum dano no carro, né? Então, já é avisado. Outra coisa, de veículos que andam circulando, existem aqueles veículos que já estacionam sozinhos, né? Que é uma maravilha, né, gente? Vocês chegam ali numa vaga apertada, pequena, aperta o botãozinho, tira a mão do volante e ele estaciona sozinho. E ele ainda escolhe lado direito, lado esquerdo, se eu vou estacionar rente, por exemplo, a calçada, ou eu vou para um estacionamento oblíquo, ele já consegue tomar a decisão qual é o melhor estacionamento, né? Isso é ótimo, né? Eu falo, eu brinco aqui em casa que isso aí é carro para mulher, né? Enquanto a gente está preocupada com outra coisa, o carro está estacionando, ele está desligando, eu não preciso desligar o rádio, eu não preciso desligar a luz, eu não preciso ligar mais o limpador de para-brisa, e se tiver de noite com pouca luz, ele aumenta a intensidade sozinho. É uma maravilha. Daí a gente não precisa pensar mais em nada, né? A robótica, então, avançada para confecção de peças, de produtos, ou mesmo até para coisas muito delicadas, né? A computação em nuvem, a cibersegurança, o Big Data, que é essa análise de dados, a manufatura digital. Essa manufatura, ela é bem interessante, o conceito, porque hoje, muitas vezes, as fábricas, as empresas, elas usam fornecedores, muitas vezes, distantes. Nessa manufatura, eu posso, por exemplo, fabricar uma peça dentro da própria empresa. Tem o meu sistema, que vai ser liberado,
dentro da empresa, se eu tenho todos os insumos, eu consigo fabricar aquela peça imediatamente. E entra aí, muitas vezes, a impressão 3D para ajudar essa manufatura digital. E a simulação de sistemas. Então, como vocês estão vendo, né, é uma integração de sistemas ciberfísicos com a internet e também sistemas de automação. Né? Aqui, só para situar, né, o que anda acontecendo, vocês tinham aqui o início, né, 1850, produção artesanal, daí de 1913 aqui, passando por 1955, produção em massa, e agora a customização em massa. Eu tenho aí a regionalização da produção. Eu desenho um produto para o consumidor. Vou lembrar com vocês que os consumidores estão cada vez mais exigentes. Bom, dentro dos princípios da indústria 4.0, eu já falei bastante, né? Mas eu tenho aí adaptação da capacidade em operar em tempo real, né? Eu estou fazendo em tempo real, eu estou corrigindo em tempo real, eu estou tomando as ações e estou informando ao sistema o que ele tem que fazer em tempo real. Virtualidade e simulações, eu consigo prever o que está acontecendo, consigo rastrear todo o sistema e consigo rastrear todo o produto. Isso também pode ser um ponto de inflexão, né? Por quê? Porque nessa rastreabilidade, eu posso, por exemplo, ter um chip, ou mesmo um relógio, ou mesmo o celular, que ele é rastreável. E a privacidade? Não que a gente tenha que escolher, gente, isso aí não é uma escolha, mas é uma maneira de interiorizar, né? Para segurança ou não, né? Eu vejo muitas vezes a rastreabilidade, na maior parte das vezes, eu vejo a rastreabilidade como uma segurança, né? Que seja um QR Code, ou que seja, por exemplo, um chip implantado, eu consigo saber onde meu produto está e consigo prevenir e ter ações pontuais para, no caso de alguma falha ou alguma coisa que saiu fora do meu escopo, né? Então, eu vejo a rastreabilidade como uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. Não vejo como algo negativo, né? Mas vejo como algo interessante. E as fábricas de alimentos, né? Nós temos que ter rastreabilidade. Essa tomada de decisões, isso é muito importante. A orientação dos serviços, principalmente quando eles foram planejados anteriormente, e a modularidade. Eu posso fazer alterações a qualquer momento no sistema. Dentre, né, os critérios que compõem, então, a indústria 4.0, eu tenho aí a internet das coisas, o robô colaborativo, a manufatura, como eu falei para vocês, né, muitas vezes aqui até com impressão 3D, a rastreabilidade, a nuvem de dados, porque é um volume muito grande de dados, a Big Data e análise de dados para todo esse volume, a simulação, que é para predizer e colocar medidas preventivas e ações corretivas, o sistema cyberfísico, a criptografia avançada para se ter segurança na rede, essa visão artificial. Então, por exemplo, gente, eu posso trabalhar dentro do computador vendo uma peça que está fisicamente lá dentro da minha empresa, né? Ou alguma parte da produção que existe fisicamente e eu estou conseguindo ver todos os detalhes. E realidade aumentada, principalmente quando eu preciso de alguns detalhes. Bem, dentro dos exemplos, né? Eu já vou partir para os exemplos, porque eu não quero me estender muito. Por onde a gente começa,
né? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para ver como essa tecnologia, muitas vezes, ela parte lá do campo até a indústria, né? Aqui em Santa Maria, tinha uma startup que primeiro ela desenvolveu uma coleira para ordenha, para se pensar no animal, né? Só que o sistema evoluiu tanto que ela passou a ser um plano de saúde para o animal e um plano de saúde individual para o animal. Então, nessa coleira, eu tenho aí o monitoramento das vacas 24 horas por dia, né? 7 dias da semana. Os dados, eles são armazenados e transmitidos para o sistema de antenas instalados na fazenda. O que essa tecnologia me diz, né? Esses dados coletados pelas coleiras, eles são enviados via internet e processados em servidores em nuvem. Olha como está interligado, gente. Diante da identificação, por exemplo, do cio do animal, ou algum problema de saúde, ou mesmo alteração nutricional, quanto tempo essa vaca ruminou, quanto tempo ela ficou deitada, aonde ela está, se ela está andando, o que ela está fazendo, né? E o produtor recebe, então, alertas no software, no aplicativo. Bom, essas informações checadas, elas são registradas, né? E o profissional da fazenda, ele examina o animal para confirmar o diagnóstico. Eu preciso do ser humano ainda, tá? Ainda não, sempre. Eu vou precisar do ser humano sempre. E é o ser humano que vai lá, em loco, e olha o animal. Quando a gente fala assim, eu preciso do ser humano, gente, eu sempre trabalhei com alimentos. Em alimentos, a gente tem avaliação sensorial. Já existe nariz eletrônico? Sim. Já existe língua eletrônica? Sim. Só que eu não tenho, muitas vezes, o computador, ele não aprendeu ainda a interação que nós temos, que o ser humano tem, tanto no olfato como no paladar. Ele não sabe ainda. E não é uma coisa que vai ser muito difícil de ensinar. Então, mesmo que eu consiga ter essas análises do nariz eletrônico, da língua eletrônica, eu vou precisar do ser humano para confirmar essas ações, né? Então, se realiza aí o diagnóstico, né? E se toma, então, uma decisão. Mas eu preciso do ser humano. E eu ainda, né, dentro do sistema da CalMed, eles têm um acompanhamento diário. Então, eles têm ali engenheiro agrônomo, zootecnista, veterinários, que vão orientar aí os parceiros da fazenda para as ações, né? Aqui vou mostrar rapidamente para vocês as funcionalidades do sistema. Ele tem detecção de cio, alerta de saúde, quando o animal tem alguma alteração nutricional, então monitora o comportamento, né, dos animais, indica o estresse térmico, então ele calcula hora a hora o índice de estresse térmico da região e compara com o efeito sobre os animais monitorados, controle leiteiro da fazenda, ele tem, ainda a rastreabilidade do rebanho, né? Pode ser usado por todos os colaboradores que fazem parte, né, daquela fazenda, e ainda, né, tem bateria, eles dizem que tem a bateria vitalícia. Bom, um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, eu ia passar um vídeo agora, mas eu vou passar esse vídeo no final da apresentação, porque daí o Daniel, da Granja Tiqueleiro, pode tirar mais dúvidas, né? Pode interagir mais com a gente. Esses dados, quem me passou essas fotos foi o Daniel, né? Então, hoje o Daniel, ele tem na granja 2 robôs, né? Então, aqui é a tela
do celular dele. Vocês estão vendo que um robô ele está ordenhando os animais e o outro robô está limpando o equipamento. Ele tem ali 180 sensores que vão monitorar o funcionamento do robô. O Daniel ainda tem ali no galpão dele, né, no galpão climatizado, ele tem câmeras que ajudam também nesse controle. Aqui é a tela principal do computador dele, né? Então, ele tem aí a produção diária, estatística, tem relatório de toda forma, de toda maneira que vocês quiserem, produz esses relatórios, né? Bom, aqui, olha que interessante, no celular dele, né? O que ele tem? Ele tem aqui o que a vaca está fazendo, né, gente? Ó, tá muito tempo na área de espera, né? Nível de MDI, depois ele explica para vocês o que é no leite superior a 1,8. Daniel, depois você fala sobre isso. Depois, se você quiser, volta essa transparência, né? Então, ele tem aqui, olha, tudo, né? No celular. Ligado na internet? Sim. No computador dele? Sim, mas também na palma da mão no celular dele. O que esse sistema fornece para ele? Os dados de ordenha individual por teto, né? Ordenha 24 horas por dia, a hora que a vaca sentir vontade de ser ordenhada. Essa ordenha, ela pode ser customizada por vaca. Cada vaca tem um sistema, um fluxo, então o robô, ele aprende esse fluxo, ele sabe que vaca que é, e ele aprende esse fluxo da vaca. E um sistema integrado inteligente de tanque, vai resfriar aquele leite. Quando, né, ele tem aí alguma anomalia, existe alguma anomalia no sistema ou nos animais, se tem um alarme, e esse alarme, ele pode ser um alarme de parada, ou se pode configurar outros alarmes, depois o Daniel vai falar para vocês, que podem ser configurados dependendo da incidência de alguma anomalia dentro da propriedade. Aqui eu trouxe, não ficou muito boa as fotos, mas o que vocês encontram de informações no robô, né, no sistema, tá? Deixa eu voltar aqui. E aqui, olha que interessante, gente. Isso aqui são os 4 tetos dos animais. Está sendo ordenhado aqui, né? Está ocorrendo a ordenha. E aqui eu tenho a análise individual. E nessa análise individual, dependendo do modelo, eu tenho até a contagem de células somáticas. Deixa eu voltar. Ainda, falando ali da granja do Tiqueleiro, o Daniel vai falar melhor para vocês, mas o que é fundamental? Investimento em genética do animal, né? Alimentação. Quando a gente passa fome, a gente não se sente bem e emagrece. Então, eu tenho que controlar a alimentação. O conforto, que está diretamente ligado à sanidade do animal. E os protocolos durante a criação das terneiras. Isso aqui depois eu quero que vocês perguntem para o Daniel, porque é bem interessante os protocolos que ele tem. E o resultado? Maior desempenho dos animais, estabilidade na reprodução, a produção de leite é praticamente o ano inteiro, não tem essa variação de verão e inverno, melhor produção de leite, de 20% a 30%. Hoje, a média de produção por vaca na granja é de 40 litros, e ela pode ser uma média maior, dependendo da alimentação, mas isso aí é para o Hugo e para o Daniel responderem. E quanto aos parâmetros de microbiologia, né? Hoje o Daniel tem aí células somáticas de 250 mil e CPP de 6 mil. Parte físico-química do leite.
O que interessa, a produção é exclusiva para queijo. O que interessa no queijo? O queijo é um concentrado de gordura e proteína, né? Então, me interessa o teor de gordura e me interessa também o teor de proteína. E ele tem teores bem avançados. Quais são os desafios e os gargalos que nós temos na indústria 4.0? Uma das barreiras que dificultam aí a adoção dessas novas tecnologias é a falta de trabalhador qualificado. Essa pesquisa, gente, foi feita em 2018. A infraestrutura de telecomunicações do país, que muitas vezes é insuficiente, já comentei isso com vocês, que tem pessoas que estão ainda na segunda revolução, né? Não na terceira, dificuldade para identificar tecnologias e parceiros, ausência de linhas de financiamento apropriadas, o mercado ainda não está preparado, existe ainda muita resistência no mercado, falta de normalização técnica, principalmente para a indústria, muitas vezes regulamentação inadequada, né? E tem pessoas que não sabem dessa indústria, não querem saber, não entram nela e já entraram nela, né, gente? Essa tecnologia, ela já está disponível nas nossas mãos. Ainda como gargalos, fornecedores desatualizados, a transição é gradual. O desafio é equilibrar mesmo os diferentes setores, para que seja uma transição pacífica. Os investimentos altos, muitas empresas têm receio de investir, apesar dos inúmeros benefícios de ser uma tecnologia que se paga. A infraestrutura defasada, redes móveis, né, internet de alta velocidade, muitas vezes o município não tem, então fica um pouco complicado, e mudança de cultura. Toda vez que existe uma mudança, existe aí um receio, né? Existe uma barreira muito grande. Então, esse paradigma sempre traz muita resistência, traz muito desconforto, e a implementação tem que ser, então, gradual. Quais são os desafios? Né? Um dos desafios é a dinâmica de produtos oferecidos. Eu tenho que atender aos consumidores. É essa expectativa que o consumidor tem em ser atendido, é que as indústrias precisam se interiorizar. Valor final do produto, com a tecnologia, o valor tende a cair. Gente, olha quanto custava um telefone celular em 1996, né? Quem teve esses primeiros telefones celulares, isso aí era presente de aniversário, presente de Natal, presente de Ano Novo, presente de dia de tudo, porque ela era muito caro a tecnologia. Um computador, quanto custava um computador há 20 anos atrás, né? Então, a tecnologia tende a minimizar o valor final do produto. Os investimentos em treinamentos e operação, aqui tem também um ponto de inflexão. Tem muita gente que vai perder o emprego, né? Vou deixar de dar emprego para muitas pessoas? Sim e não. Depende do treinamento e da atualização dessas pessoas. Porque da mesma maneira que desaparecem alguns empregos, outros surgem, né? E o surgimento desses outros não é, muitas vezes, com força física e só precisam mesmo de um pouco de criatividade para conseguir sobreviver nesse mercado. Investimento em tecnologia, muitas vezes o investimento inicial, principalmente quando a fábrica está muito defasada, é um investimento maior, mas compensa. E o retorno econômico compensa. E alteração no processo de relacionamento empresas-consumidores. Bom, desculpa, gente. Quais as vantagens? Estou terminando. Quais as vantagens? Acesso a informações, elas são completas, atualizadas e principalmente em tempo real.
O Daniel consegue ver o que a vaca dele está fazendo ali dentro do galpão, tá? Eliminação do uso do papel, porque o uso do papel, ele atrasa a produção, aumenta as horas de trabalho para documentar, para arquivar todas essas etapas. Então, eu tenho aqui na ponta dos dedos todos esses arquivos. Eliminação dos erros de transição dos dados, a anotação de alguma coisa errada, visibilidade imediata de estoques, armazenamento de todos os dados de produção e estoque, rastreamento do status dos equipamentos e simulação e predição também, economia de energia e de mais recursos e customização da produção, né? Quando eu tenho aí as máquinas mais os processos digitais, o que eu tenho? Eu tenho decisões descentralizadas, cooperação entre humanos e máquinas, redes inteligentes para rastreabilidade e todo o controle do processo, qualidade de vida das pessoas, gente, isso é muito importante. E níveis globais de rendimento. Na qualidade de vida das pessoas, quero mostrar, né, para vocês que hoje a tecnologia já está acontecendo. Quando vocês acessam a página do banco, o aplicativo do banco, quando vocês pagam conta, quando vocês chamam um Uber, né, isso já é tecnologia. Quando vocês usam, por exemplo, o Airbnb, tudo é tecnologia. Uma passagem de avião, tudo é tecnologia. Deixa eu voltar. Aqui eu separei alguns vídeos. Eu vou colocar, assim, os vídeos mais curtinhos para vocês verem, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Na indústria de laticínios, eu tenho mais automatização do que toda essa integração. Mas existem algumas indústrias que elas já estão um passo adiante. Estão conseguindo fazer toda essa integração, mas eu ainda preciso do olhar humano. E outras indústrias, essa pré-automatização, ela já começou há muito tempo, como eu falei para vocês, com redes neurais. A Cargill é uma empresa que ela já vem trabalhando com inteligência artificial e rede neural desde os anos 80. Então, quanto mais interligado ou avançado naquela revolução eu estou, mais eu consigo me adaptar rapidamente à quarta revolução, a indústria 4.0. Aqui quero mostrar, acho que muitos de vocês já viram, deixa eu ver se eu consigo, consigo passar. Ó, pessoal, vou pedir aqui um sundae feito pelo robô. Deixa eu aumentar. Aqui na máquina, escolhe o robô sundae. Você escolhe o que você quer. Eu quero de chocolate. E eu quero calda de amendoim, cobertura de amendoim. Ok, aqui aparece meu pedido. E eu vou em pagar. Okay. Não quero CPF na nota. Eu quero pagar no débito. Direitinho aqui. Ok. A senha. Aí. Eu não sei o que direito. Lá. Foi aprovado. Ó. O robôzinho tá ali. Vou tirar o cartão, ver se pode tirar. Foi? Será? Pode? E agora ele vai fazer. Vamos ver, Rafa. Será que vai funcionar, gente? Olha lá. Ele foi no médio que eu escolhi. Tá. Ah, conseguiu. Olha isso, gente.
Tá de brincadeira, olha, gente. Que top. Olha o amendoim. Obrigado, viu? Deixa eu voltar agora lá na minha... Opa, agora saiu tudo aqui, gente. Deixa eu tirar daqui, aqui. Tá? Então, como vocês viram, né, ele faz exatamente, ele customiza o sorvete que a pessoa quer, né? Então, é muito interessante. Ali, se a gente for pensar em segurança de alimentos, ele é praticamente perfeito, né? É praticamente perfeito, porque daí ele não coça o cabelo, ele não põe a mão na orelha, ele não precisa ir no banheiro, ele não precisa almoçar, não precisa jantar, não precisa fazer nada. Só que precisa de um ser humano para programar, para que ele faça todas as ações que foram digitadas na tela. Se a pessoa quer com castanha, vai com castanha. Não, ela não quer com castanha, ela quer com amendoim, ou ela quer colocar um chocolate ali, então ele vai ter que ser programado para tal, né? E é muito interessante. Eu tenho aqui, gente, mas como essa apresentação ela vai ficar gravada, eu vou deixar, se der tempo, ainda passo para vocês, mas é uma indústria automatizada de queijos, e essa aqui, se vocês tiverem tempo, são 6 minutos, vocês podem olhar, mas não é alimentos, tá? É uma indústria de pneus que é totalmente automatizada. Toda automatizada. Os colaboradores, eles ficam em uma sala com monitores, controlando por monitores. Então, eles controlam a empilhadeira, eles controlam o sistema de manta de pneu, a formação do pneu, eles controlam tudo por monitores. É muito interessante. Mas isso aqui vai ficar gravado e vocês podem depois olhar. Bom, quais são as minhas as considerações, né, pessoais da indústria 4.0? A indústria 4.0, apesar de vocês não perceberem, ela está em franca expansão. No Brasil, para as indústrias de alimentos, nós estamos ainda no estágio inicial, né? Haverá, então, essa substituição de ocupações que podem ser melhor executadas por sistemas automatizados ou mesmo pelos algoritmos. Então, haverá essa substituição a pessoa tem que estar preparada. Já existe programas de incentivo para a viabilização da indústria 4.0. É preciso alinhar-se ao mundo. O mundo já está nessa quarta revolução. Nós precisamos entrar o mais rápido possível, porque senão nós vamos ficar para trás e os nossos produtos vão ficar muito caros. E para quem é essa indústria 4.0? Para essa geração mesmo de jovem, né, que tem o perfil e comportamento diferenciado, tem ideais e propósitos de vida e estão preocupados com o planeta. Nós estamos também, mas a nossa geração, nós tivemos a oportunidade de passar da Revolução Industrial 2 para 3. E se da 2 para 3, para nós foi um tempo muito longo, da 3 para 4, eu ainda estou meio atordoada, né? Mas a gente precisa entrar nessa quarta revolução. E aí, né, a geração que vem após a nossa que vai
conseguir deslanchar muito melhor do que a gente, porque nós somos ainda como os robôs automatizados, nós ainda precisamos aprender, eles já nascem sabendo, então nós temos que aprender sempre com eles, né? Bem, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, para jogar assim um pouco dessa indústria 4.0 de uma maneira mais amena para vocês, mas a gente precisa entrar nela. E eu gostaria, então, se a Carolina me permitir, chamar o Daniel. Posso apresentar primeiro o sistema robotizado do Daniel, Carolina? Pode sim. Posso? Então, eu vou apresentar, então, o sistema da Granja Tiqueleiro, ordenha robotizada, e depois eu vou pedir, então, para o Daniel e para o Hugo, se ele quiser, abrirem a câmera e o microfone para poder conversar com a gente. Vou aqui. O meu avô paterno era leiteiro, trabalhava com leite, tinha gado de leite, coletava leite das outras propriedades e levava até a cooperativa local. O meu pai, quando tinha lá seus 12, 15 anos, fazia esse mesmo procedimento, né? Ela leiteiro, trabalhava. Foi construído um pequeno freestyle, na época, com capacidade para 40 animais, uma pequena sala de ordenha. Começamos ordenhando com balde ao pé, né, nessa sala de ordenha ainda. Depois foi colocado uma ordenhadeira canalizada. Mas com o passar do tempo, nos últimos 2 ou 3 anos, eu já vim conhecendo o sistema de ordenha robotizada que chegou no Brasil, para poder ter a nossa produção de leite, para não ficar refém de ter que comprar leite de outros produtores, né? Então, conseguir produzir o leite que eu preciso e, principalmente, com qualidade. São produzidos atualmente 14 tipos de queijos, né? Só com a nossa produção de leite. Da família que trabalhamos envolvidos na ordenha, dedicam o seu tempo a fazer outras atividades que são tão essenciais para a produção de leite. A cuidar da vaca recém-parida, cuidar da vaca da bezerra que nasceu, né, dar todos os cuidados, a cuidar das novilhas, da reprodução, da limpeza das camas, ao invés de ficar fazendo a ordenha. Porque a ordenha, um robô faz sozinho. Né? Ele não precisa de ninguém 24 horas porque ele trabalha sozinho. Então, essas pessoas dedicam o seu tempo a fazer outras atividades que são tão essenciais para a produção de leite. Principalmente no meu caso. Então, o leite sai do sistema de ordenha, vai direto para o tanque de resfriamento, fica na plataforma de recepção da indústria. Já se tem dados bem significativos na diminuição da CCS dos animais, e a CBT, então, praticamente zerou. Bom, o sistema de ordenha robotizado da Laval, eu acredito que hoje no Brasil ela seja a empresa mais sólida, né, que consiga oferecer uma assistência 24 horas, sem dúvida nenhuma, um pessoal técnico muito qualificado, poder saber que nos próximos 15, 20 anos eu vou ter alguém que faça a ordenha, né, todos os dias, sem interrupções, né. Eu não fico refém de alguém que tem que fazer ordenha e, principalmente, qualidade do leite. A qualidade do leite é inigualável. Tanto é que hoje eu posso assegurar que não existe nada mais perfeito que faça ordenha com tanta qualidade quanto o DMS. Era essa introdução que eu queria dar para a próxima geração. Professor Sebastião, já estamos falando na próxima geração, e a próxima geração está aqui com a gente, né? Daniel, eu gostaria de saber se você poderia complementar, tirar as dúvidas aí do pessoal. Vou parar a apresentação. Se você precisar, Daniel, volta ali na página para apresentar para você. Tá ok, doutora Neila. Bom dia para o pessoal que chegou, que eu não consegui cumprimentar no início da apresentação. Muito boa a apresentação, doutora Neila. Sobrou um pouco para mim,
né? Complementou bem. Mas, claro, como nós estamos no dia a dia, se tem um pouco, se vai aprofundando esses dados e se vai aprendendo, né? Tem o Hugo, acho que também está também deve estar conectado, o Hugo Zardo, que é o nosso veterinário aqui, que faz a parte de reprodução e nutrição há mais de 20 anos e conhece tanto quanto eu toda essa parte. E falando na parte de climatização, vou deixar para ele falar um pouco depois, se ele estiver aí, que ele tem mais esses dados técnicos, né? Doutora André, se você quiser voltar lá na apresentação, aquela que tem a tela dos alarmes. Ah, tá. Que daí eu vou explicando, dá só mais uma aprofundada no que eu achar. Falando um pouco sobre a criação de bezerras, que a doutora Neila antes deu uma frisada, nós temos protocolos aqui, porque nada adianta se fazer investimentos, né, em ordenha robótica, climatização de galpão, alimentação de qualidade, se a nossa investir em genética, né, se a nossa bezerra não tiver uma criação adequada. Então, nós temos os protocolos que a bezerra nasceu, ela tem, no máximo, nas primeiras 4 horas de vida, ela vai ter que tomar 4 litros de colostro devidamente pasteurizado. Né? Nós trabalhamos com um banco de colostro, onde ele se faz a pasteurização desse colostro, e ele é congelado, e no momento que nasce a fêmea, se faz o descongelamento dele, e faz com que ela tome, no mínimo, esses 4 litros de colostro. Isso, para quem, todos vocês já sabem disso, né? Para quem não sabe, é de fundamental importância, né, para a imunidade desse animal, que pode elevar até em 1.000 litros de leite cada lactação, quando ela for transformada lá em vaca futuramente. Fora isso, né, se tem, então, outras medidas, né, que é a alimentação das bezerras. Então, lá tem o cow feeder, que é o robô que fornece leite para as bezerras, eu brinco, onde elas têm leite disponível 24 horas por dia, né, podendo chegar até 12, 13 litros de leite ao dia. Isso faz que de 0 a 60 dias se tenha, no mínimo, o dobro do peso dessa bezerra. E dando sequência até ela virar uma vaca, né, com protocolos para inseminação, protocolos de vacinação, né, e a forma como elas são criadas, desde a alimentação especial, sem consumir amido, até que ela seja confirmada a prenhez dela, né. Bom, vamos chegar lá no galpão onde estão, que é o foco da indústria 4.0, né. Então, nós podemos dizer que estamos com um Tambo 4.0 hoje, né, doutora Neila? Vamos lá, então. Eu acredito. Falando um pouco aí, estava olhando aqui a parte físico-química, estou lembrando, eu vou deixar para o Hugo falar sobre quantidade de leite e qualidade físico-química do leite, né? Que é um jogo da nutrição, que se pode ter mais leite com menor nível de sólidos ou vice-versa. Pode passar para outra tela, Neila, onde tem essa aí mesmo. Essa aqui? Isso, essa mesmo. Bom, aí nós temos essa tela do celular que a Neila falou antes, que nós temos acesso, quem está cuidando do robô. Ali é um resumo do que está acontecendo durante a ordenha dos animais, né? Por exemplo, ali, nível de MDI elevar acima de 1,8 do animal. O que é isso? O que é esse MDI? O MDI é uma junção de dados que o sistema faz, né? Quantidade de leite, condutividade desse leite, colorimetria desse leite, né? Isso de cada teto da vaca, somando a outros detalhes. Se essa vaca deu algum coice durante a ordenha naquele determinado teto, a quantidade de concentrado que ela consumiu durante a ordenha, a frequência de ordenhas que ela teve nas últimas 24 horas, fazendo uma média dos últimos 7 dias. Então, ele vai juntando esses fatores, esses dados, e vai gerando o MDI desse animal a cada ordenha. Quando ele passar de 1,8, ele já vai começando
a fornecer alarmes já no nosso celular, de quem está cuidando da propriedade, do tambo, enfim, dizendo, bom, essa vaca está surgindo um alerta, né? O que é esse alerta? Bom, se for quantidade de leite, bom, pode ser uma pneumonia, uma tristeza, né, qualquer outra doença. Se for a quantidade de leite, juntando com condutividade e colorimetria, alterações nesses dados, bom, pode ser uma possível início de uma mastite, né? Então, isso, a partir desses animais que ele separa, eu sempre digo que o robô, quando você chega de manhã na propriedade, ele vai te separar 5, 6 animais para você focar neles, né? Então, vai ser feito o levantamento desses dados e você vai olhar aqueles 5, 6, 7 animais, 2, né, depende do dia, esses que você vai deter seu tempo. O restante está ordenhando, está tudo ok, se o robô não te deu nenhum alarme, sinal que eles estão 100% de saúde. Então, você vai focar nesse animal, no teto específico, que aí você pode ir lá no monitor do computador, e aí você consegue olhar, afinar esses dados, o porquê o IMDI desse animal está elevado. Aí você consegue ver, dado por dado, ele vai gerando uma tabela e gráficos onde você consegue fazer a interpretação desses dados. Fora isso, são gerados outros alarmes, que aí você vai configurar, por exemplo, eu no meu celular eu recebo todos os alarmes, mas eu só vai ter só vai soar um alarme sonoro, digamos assim, quando der um alarme de parada, que aí ele vai aparecer, ao invés de ficar azul assim, ele vai aparecer em vermelho, que é sinal que esse robô parou por algum motivo. Aí você consegue ter um resumo e, normalmente, acessando o sistema, você vai conseguir resolver esse problema. Caso contrário, às vezes tem que ir fisicamente. Por que o robô pode parar? Uma coisa muito simples. Por exemplo, uma entrada de ar falsa numa das teteiras, né, ou na mangueira. Ele já vai dar um alarme de vácuo incorreto no teto X, né? Isso, numa ordenha convencional, você está ordenhando e, tem uma entrada de ar, a pessoa nem dá bola, né? Não se, né? Vai deixar para consertar quando fizer a revisão da ordenhadeira daqui a 2 meses. Não, o robô não, ele vai parar. Por isso que pode-se dizer que é uma ordenha quase que perfeita, porque ele só trabalha se o sistema estiver totalmente funcionando 100%. Pode parar por N motivos, né? Mas os mais comuns são uma entrada de ar falso, uma mangueira que desconectou, uma teteira que caiu, e tudo isso ele vai te dizer, já vai lançar e vai chegar no celular de quem está cuidando. Fora isso, quantidade de leite, né, que é o básico, né, sem dúvida nenhuma. A ordenha trabalha 24 horas por dia, isso faz com que os animais tenham essa disponibilidade de chegar pode se chamar de ordenha voluntária ou ordenha onde é guiada, né, onde a vaca passa por um portão de pré-seleção e vai ser ordenhada quando ela tem uma quantidade de leite X no úbre ou um intervalo que seja no mínimo de 4 horas e meia, 5 horas, no caso de vacas recém-paridas. Dentro do sistema podem ser criadas várias tabelas, né, desde o DEL de lactação, de 0 a 60 dias, no nosso caso, 60 a 120 dias, 120 a 200 dias, onde vão ter configurações diferentes, tanto para a ordenha como para o concentrado que ela recebe durante a ordenha. Esse concentrado que ela recebe durante a ordenha faz com que tenha um ajuste fino da dieta, onde ela vai receber de 1 quilo ou até 8 quilos de concentrado por dia, dependendo da quantidade de leite. Ou seja, o mérito leiteiro dela, ela que vai conquistar o concentrado dela, o bombom, o chocolate dela, através da produção de leite, né? Todo o sistema, então, ele é interligado com o tanque de resfriamento, né? Se o tanque não gelar o leite, o robô não vai ordenhar as vacas, ele está entendendo que ele não pode mandar leite, porque esse leite vai ser perdido, digamos assim. Então, é um sistema, o software que faz o comando, que faz todo o gerenciamento é espetacular, porque ele te fornece
como a Neila falou antes, uma quantidade de dados assim que é muito difícil explicar a quantidade, o que aqui em poucos minutos o que pode ocorrer. Nós já vamos fechar agora 5 anos com o sistema funcionando e hoje confesso que conheço 10, 15% do que, na verdade, o que se utiliza no dia a dia, mas pode ser muito mais explorado, né? O Hugo tem uma parte da reprodução e nutrição que ele explora, cada um explora a nossa veterinária que faz a parte de sanidade dos animais explora outra parte dele, então cada um vai explorando o que são necessários de dados, né? Quando nós instalamos lá os robôs em 2016, junto com eles foi instalado o sistema de climatização, né? Então hoje os animais eles estão dentro do freestyle, que ele é climatizado com sistema de ventilação cruzada, que permite com que esses animais tenham estabilidade na produção do leite o ano todo, não passem por um processo de estresse térmico, né? Junto com isso, sanidade dos animais, você tem uma reprodução estável o ano todo, consequentemente, produção de leite o ano todo. Então, se consegue chegar em números que se tem a média hoje, ano, 40 litros, né? Se o galpão não fosse climatizado, que era a nossa realidade anterior, nós tínhamos essa média de 30, na época nós tínhamos 3 ordenhas, sem a condição de ordenha robótica, mas eram 3 ordenhas na sala de ordenha convencional. Então, se chegava no inverno, próximo a 37, 38 litros de média, e no verão despencava lá para 29, 30 litros, 28 litros, se tinha uma oscilação de até 9 a 10 litros de leite, só pela diferença de temperatura. Sem falar em reprodução, o DEL que disparava, sanidade de cascos e tudo mais. Mas essa parte eu vou deixar para o Hugo, se ele quiser falar, que ele entende mais do que eu. E fico também à disposição, se alguém tiver algum questionamento para fazer, porque se for ficar falando sobre ordenha robótica, nós vamos ter que ficar aqui uma semana para falar tudo. Mas a base e o conceito é produzir leite, né, com auxílio de poucas pessoas, e essas pessoas mais tecnificadas, com uma qualidade inigualável, né, porque a forma com que o robô faz a limpeza do teto, sempre da mesma forma, a limpeza que ele faz, o CIP que ele faz, mantendo sempre a tubulação 100% higienizada, essa sanitização entre cada vaca, ele faz uma sanitização do sistema das teteiras, então tudo isso faz com que se trabalhe com uma CPP lá embaixo, né? Então isso numa ordenha convencional, quando você depende de outras pessoas para fazer sempre o mesmo processo, limpeza do teto de uma vaca, de 2 vacas, de 120 vacas, 3 vezes ao dia, 365 dias por ano, é natural que a pessoa vá relaxando, porque é uma rotina. Então, o robô não, ele faz isso sempre da mesma forma, né? Fico à disposição para perguntas, ou se o Hugo quer fazer uma explanação da parte dele. Doutora Neila, com você, se quiser conduzir o Hugo. Muito obrigado, Daniel. Eu acho assim que você deu uma luz, principalmente para as pessoas que estão aqui, né? A Valdiane até perguntou, as pessoas acham que precisa ter muitos animais, precisa ter uma estrutura muito grande, né? E você tem, o Hugo respondeu aqui para nós no chat, 123 vacas, né? E é muito bom. Daniel, da próxima vez vou usar Tambo 4.0, tá? Adorei essa denominação, adorei. Hugo, você quer complementar alguma coisa? Acho que a Carolina deixa a gente complementar. Bom dia a todos, Neila, parabéns pela palestra, Daniel também foi muito didático. Neila, eu prefiro me colocar à disposição, porque são tantos assuntos, né, que se tiver alguma pergunta mais dirigida, respondi no chat ali, né, o que foi perguntado, e tem uma pergunta anterior a respeito de viabilidade também, né. Se é esse o caminho aí, me orientem se eu puder ajudar.
Carolina, por favor, Carolina, te devolvo a palavra. Muito obrigada, Neila. Obrigada, Daniel, Hugo. A apresentação foi muito, muito boa. Acho que você conseguiu trazer o que a gente precisava do tema, né? Que é realmente conceituar, né? Mostrar de onde veio, né? E como é aplicável na indústria de laticínios, né? E no campo, como o Daniel mostrou na propriedade dele. E agora eu vou ler aqui algumas considerações e algumas perguntas também, né? Algumas vocês já até foram falando ao longo da apresentação, mas se quiser completar com mais alguma informação. O André Deolino colocou: bom dia a todos. Este mesmo exemplo de coleira de monitoramento do gado é utilizado no Cerrado Mineiro, no Laticínios Eudes Braga. Trabalho incrível na produção de queijos de leite cru, com gado confinado e um trato animal maravilhoso, com produção de leite de altíssima qualidade. Não sei se o André está aí, quer complementar aí o comentário. Acho que não. É interessante porque, como o Daniel falou, né, aumenta muito a produção, porque daí os animais eles não ficam presos naquele horário para ordenha, né? Eu faço a comparação, desculpa, eu sei que vai ficar gravado, né? Mas eu faço a comparação assim, ó, é como a gente quando está com vontade de fazer xixi, né? Você vai guardando, a vaca vai guardando, vai guardando, vai guardando. Tem uma hora que ela não aguenta, né? E assim é a gente também, né? Que feio, né, Hugo, falar isso, né? Vai ficar gravado, Hugo. É charmoso, não é feio? Gostei, não, Neila. Mas, prof. Sebastião, foi a única maneira de eu explicar para os meus alunos que a vaca não é dolorida a ordenha, é só dolorida a ordenha quando ela não tem sanidade, quando ela está doente. Agora, quando é um animal que está são, que está fazendo, né, o que foi proposto, que é dar leite, ela se sente muito à vontade, ela gosta que retirem o leite. Né? Então, foi a única maneira que eu tive de fazer essa comparação. Eu sei que é feia, né? Mas é interessante, Daniel, quanto de produção você teve nessa passagem da ordenha canalizada para o robô hoje, né? Que você tem 5 anos desse robô. Como que você vê isso? Olha, se tem... É difícil separar o que são benefícios da ordenha robótica e do galpão climatizado, porque os dois foram startados no mesmo período, né, com uma diferença aí de 60 dias. Mas a junção dos dois, claro, a gente sabe o que são benefícios de um, o que são benefícios de outro, né, a climatização com certeza, é um ganho muito, muito grande, como falei, reprodução, estabilidade na produção, e o robô entra muito bem nessa história, porque ele está... hoje nós temos vacas dentro do mesmo sistema, que são ordenhadas 2 vezes ao dia, que são aquelas vacas que estão no final de lactação, que estão produzindo 25, 30, 35 litros de leite, e outros animais que estão na casa dos 70 litros de leite, que chegam a ordenhar 5 vezes ao dia, de 4 a 5 vezes ao dia. Então, esse é o grande ganho. Se essa vaca que produz hoje 70 litros, com 4,5, 5 ordenhas dia, se ela for ordenhada 2 vezes ao dia, com certeza ela não vai passar muito dos 50 litros, 55 litros, né? Se ela for feita 3 vezes ordenha por dia, ela vai chegar ali nos 60, 65 litros, vamos sonhar na melhor das hipóteses. Esses 5, 6 litros que eu consigo a mais da terceira ordenha, então isso se consegue juntar um número que o ganho de produtividade do leite chega de 20% a 30%, segurando um pouco, quem sabe chegue próximo aos 40%. Né? Volto a dizer, é a junção dos dois fatores, ventilação e ordenha robótica. Sem contar na longevidade dos animais, que a tendência é ter uma longevidade desses animais,
porque elas vão adoecer menos, elas têm um conforto animal melhor, a sanidade de ubre delas é melhor, né, por fazer mais ordenhas e ordenhas de qualidade, né. Que eu não falei, um dos grandes diferenciais da ordenha robótica é a ordenha individual por teto, né, diferente da ordenha convencional, onde que se trabalha com fluxo médio de leite do ubre. Ali não, ela trabalha com fluxo médio de cada teto, de cada quarto, né, de leite. Então, isso é muito nítido no acompanhamento do dia a dia. Tem um teto da vaca que produz 2 litros de leite e que ele vai demorar um tempo de ordenha efetivo de 2 minutos, e outro quarto dessa mesma vaca vai produzir 7, 8 litros de leite, que vai demorar, às vezes, 4, 5 minutos para ser ordenhado. Então, isso você não faz sobre-ordenha naquele teto que produz menos leite e nem vai deixar sobrando leite naquele teto de maior produção. Então, eles trabalham com fluxo individual. Isso é um dos principais ganhos para a vaca da ordenha robótica. Daniel, e não tem de jeito nenhum sobre ordenha, né? Porque ele vai conseguir medir, né? Isso, porque ele mede fluxo de leite e quantidade de leite de teto por teto, né? Com vocês, mais alguma coisa? À disposição. Ótimo, Daniel. Muito obrigada. Acho que você complementou bem aí a resposta da professora Neila, ter atendido bem a pergunta. A próxima pergunta que a gente tem aqui é do professor, né, um professor da Cândido Torres, é o professor Pedro Henrique, e ele faz a seguinte pergunta: quais os fatores que podem ser levados a donos de indústria para mudar a mentalidade dos laticínios de pequeno e médio porte, fazendo evoluir a manutenção corretiva para preventiva e, finalmente, preditiva integrada à indústria 4.0? Bah, professor Pedro, essa pergunta é complicada, é boa, mas é muito complicada. Prof, uma coisa que a gente tem que falar sempre, né, para um médio e pequeno laticínio, que ele pode ter produtos cada vez melhores e o investimento que ele vai fazer, né, nos equipamentos vai compensar em função da venda desses produtos, às vezes até do valor agregado que esse produto que ele tem vai ter, né? Mas esse convencimento tem que ser um convencimento gradual, né? Estou vendo que na nossa sala também está aí o Ralph, que ele é dessa área de indústrias, indústria metalmecânica de equipamentos, né? Então, é gradual. O empresário, a empresa, ela tem que começar a investir em equipamentos melhores. À medida que ela vai investir em equipamentos melhores, ela começa com controles melhores. Nesses controles melhores, eu posso colocar algum sensor, né? Posso automatizar para que se tenha, posteriormente, uma manutenção preventiva. E nessa manutenção preventiva, eu consigo fazer a aplicação de medidas corretivas. Até vou pedir auxílio aí para o Ralph. Ralph, você pode abrir o microfone e falar um pouco nessa transição, porque o Ralph trabalha com metalmecânica para pequenas empresas. Pode, Ralph, nos auxiliar? Claro que posso. Bom dia a todos. Obrigado aí, Neila. Eu estava sem áudio, sem um vídeo antes, mas estava escutando aí desde o início aí o trabalho de vocês aí, muito bacana, o seminário aí, né, a discussão. Realmente traz bastante, mostra para nós, né, a gente, do outro lado, essa parte da ordenha, tudo mais, a gente não tem esse conhecimento, então realmente é uma revolução, né, acho que a ordenha robotizada e tudo mais, aí o Daniel, né, expert no assunto, aí, fez uma brilhante apresentação, e a Neila, como sempre, né? O Daniel também pode falar um pouquinho de equipamentos, né? O Daniel também é cliente nosso, né? Ele tem máquinas nossas, né? E realmente, assim, ó, o que acontece? Como a Neila falou, hoje
o equipamento, a qualidade do equipamento também está diretamente ligado com a qualidade do produto final. Isso é uma coisa inerente, intrínseca aí, né? Por exemplo, vamos falar de queijo, né? Hoje, por exemplo, o queijo antigamente fazia, né, nas tinas manuais, né, laboratório, na panela, aquela coisa, né? Hoje, as queijomates estão cada vez mais automatizadas, né? Então, ali que tu tem o grande ganho de conversão, né, de leite para quilos de queijo, né? Queijo mate, a qualidade das liras, enfim, todo, né, a parte da descarga, tempo, controles de temperatura, sensores, tudo mais, aí que tu tem um grande ganho de conversão. Entendeu? Daqui a pouco tu trabalha lá numa ordenha automatizada, né, ganhando assim realmente no detalhe, né, o aproveitamento máximo, e depois tem perda no processo. Quer dizer, tudo aquilo que tu ganhou lá, tu acaba perdendo por, eventualmente, um processo inadequado, né? Ou não atualizado, né? Com as tendências, né? Então, é isso, né? Hoje, a questão de tanque, de isolamento térmico, de revestimento para iogurteiras, para fermenteiras de creme, né? Todo esse controle de temperaturas é fundamental, né? Isso é fundamental para que se tenha um bom rendimento, né, uma boa conversão e um aproveitamento máximo do leite, que todo esse trabalho que está se fazendo lá na ordenha para levar até o final do processo. Acho que era isso que eu tinha para falar, a gente pode abrir bastante, né? E depois, muito obrigado aí pela oportunidade nele. Obrigado, Ralf. Porque isso tem que ser assim, Prof. Pedro, uma constante, né? Eu não sei se a gente conseguiu responder, Prof. Pedro, para você. Carolina. Acho que ele não está. Estou esperando ver se ele respondia. Não, mas eu acho que respondeu sim, professor. Eu acho que vocês dois conseguiram responder o que ele estava perguntando, sim. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo no chat. A partir de quanto... Cadê? É do Altegno. O volume. Uma pergunta ao Daniel. A partir de que volume de produção seria viável a implantação de um sistema de inteligência na ordenha? O Altegno está aqui com a gente, se ele quiser abrir o microfone também, fica à vontade, tá, Altegno? Fazer sua. Bom, na verdade, não é nem quantidade, é quantidade, e não é. O que manda é a quantidade de animais a serem ordenhados. Então, nós ordenhamos em 2 estações de ordenha, na casa de 120, 125 animais. Então, cada robô, cada estação de ordenha, ela tem capacidade para ordenhar de 60 a 65 animais, né? Até 70, no caso extremo. Então, você tem que ter 60 a 70 animais disponíveis para comprar um equipamento desses, para instalar um equipamento desses, para que ele seja viável, né? Para que viabilize essa compra. Se você tem só 30 animais em ordenha, não vai justificar, não vai ter, é uma máquina que vai ficar ociosa muito tempo e com certeza não vai se pagar. E não adianta ter só os 60 animais para ordenhar, se esses animais não tiverem uma genética, né, um mínimo de genética, se você não tiver uma alimentação, né, adequada, um galpão adequado, né, então cada robô ele vai ter que ordenhar, no mínimo, assim, 1.800, 2.000 litros de leite por dia, né? Então, você faz uma média ali, que você vai ter que ter 60 animais, e com esses 60 animais, você tem que atingir, no mínimo, 1.800, 2.000 litros de leite. O ideal é chegar perto, na casa dos 2.500 litros de leite. Aí, sim, viabiliza o funcionamento desse robô. Agora, instalar uma estação de ordenha dessas, com 60 animais, e esses 60 animais vão produzir 1.000, 1.200, 1.300 litros de leite, infelizmente não vai pagar a estação. Então, sempre digo, não é só o robô, não faz milagre ele sozinho, você tem que ter genética, alimentação, condições para que esses animais produzam leite, né? Isso é fundamental. Então, você tem que pensar que você tem que ordenhar 2.000 litros de leite por dia, né? Fazer uma conta. Acho que não sei se ficou respondida. Olá, Daniel. Obrigado pela resposta, bem respondida. Eu gostaria até de fazer algo mais a acrescentar aí, Daniel.
àqueles índices apresentados em termos de proteína e do leite ao som de qualquer fabricante de queijo, né? Então, para ter viabilidade, é preciso também que o leite produzido tenha esse benefício em termos de constituintes que possa também agregar em termos, como você disse, em valor, em volume de produção e também a qualidade do que está sendo produzido. Hugo, você quer complementar, que essa é mais a sua praia? Não, especificamente só Daniel, a Granja Chiqueleira conseguiu casar as duas tecnologias, do resfriamento com a ordenha robótica, e o resfriamento por ventilação cruzada, ele se adequa muito à ordenha robótica, porque a vaca precisa ir sozinha até o robô. E o resfriamento por aspersão faz com que as vacas no verão prefiram ficar embaixo do chuveirinho, né? Ficar embaixo dos sprinklers, né? E as vacas não têm vontade de ir no robô. Então, isso é um aspecto interessante que a gente pôde comprovar na granja e em outros projetos que a gente conhece, acompanha. Eles sofrem essa diferença violenta de produção que o Daniel referiu antes, de 10, 11 litros, porque justamente as vacas com estresse térmico não interessa se é robô ou ordenha convencional, o estresse térmico é um gargalo seríssimo, né? Quanto aos sólidos do leite, especificamente, o Daniel e o irmão dele sempre foram muito arrojados, né? E eu considero que a ordenha robótica e a ventilação cruzada não são os exemplos de arrojo deles, né? O maior exemplo de arrojo deles estão nas máquinas que fazem silagem de milho pré-secado. Então, são máquinas que, sou suspeito em falar, mas são as melhores do mundo, né? E foram essas máquinas e essa obstinação em termos de volumoso, né, de qualidade de volumoso que eles sempre tiveram, que deram a base para construir o que vocês viram na apresentação. Então, para a gente poder construir tudo que foi visto hoje, primeiro precisa ter uma nutrição baseada em volumoso de alta qualidade. Bom, quando o nutricionista tem volumoso de alta qualidade, o que ele precisa fazer hoje, né? Precisa ajustar, fazer a dieta ajustada para aminoácidos, né? E focando em gordura do leite. Então, hoje a gente varia em torno de 4% de gordura, 3,4% de proteína, né? Respondido, Altegno? Muito bem respondido. Eu estou aprendendo bastante com vocês aqui. E, como quem diz, né? É o sonho de todo fabricante de queijo é ter um leite 3,4%. Só fazendo uma complementação bem rápida, é uma junção de muitos fatores para se chegar. Não é uma fórmula mágica, não é um pó mágico que adiciona lá no concentrado que eleva esses números, né? Então, como o Hugo falou, e complementando, são muitos fatores, detalhes, a qualidade do vagão que faz a mistura, um detalhe com prova e contraprova, né, Hugo? São muitos fatores que se faz chegar nesses números, né? E cada fator você consegue aumentar 0,1 a gordura, 0,1 a proteína, né? A proteína é fundamental para o rendimento na qualidade, rendimento do queijo, né? Não só a gordura, mas a proteína, às vezes o pessoal não olha, você tem uma proteína de 3,1 para 3,4, isso é muito queijo, isso é muito dinheiro lá no final, né? E tudo isso, grande parte desses benefícios passam pela nutrição, né? Qualidade de foragem, qualidade de mistura, formulação dela, né? Então são muitos fatores. Professora Neila, Daniel e Hugo, muita gente aqui parabenizando, viu, a palestra, a fala de vocês. Então, a gente tem aqui os parabéns da Denise, da Vanessa, da Renata, Elisângela, né, professora, que a senhora já conhece aqui da nossa equipe. A apresentação foi muito boa, né, do tema. O Altegno também está aqui parabenizando, colocando como um tema interessante e um bom debate, fazendo valer o propósito de LCT Online. A gente agradece ao Altegno, né, e todo mundo que participa.
por nos prestigiar e estar com a gente aí nesse debate, nessa forma, né, da gente se ver e de passar as informações, né, para o público, né, que estão sempre aqui com a gente. A Valdeane, acho que tem uma pergunta? Na verdade, algo que eu queria trazer à discussão aqui, que quando começou a levantar o questionamento da quantidade de animais, acho que já foi respondido, que a aplicação não necessariamente para um número grande, e eu queria que o Hugo falasse um pouco o que é que ele produz com esse leite. O que é feito com esse leite? Se ele envia para algum laticínio, ou se ele processa esse leite na propriedade dele. Que é essa questão que acho que é bastante interessante a gente discutir aqui. O que é que você faz com esse leite, Hugo? Conta um pouco para a gente. Eu mando para o Daniel. É o Daniel. O Hugo é o veterinário. Ah, tá. Daniel, o que é que você faz com leite? Mas o Hugo não é só veterinário, o Hugo é mais do que um amigo, o Hugo sabe melhor do que eu o que se faz com o leite. Bom, com esse leite, aí vem os frutos da nossa doutora Neila, que foi minha professora na graduação, minha professora de laticínios. Isso, vamos falar em tempo ou não vamos falar, Neila? 18, 20 anos, 22 anos atrás. Olha, Daniel, nem gosto de falar, mas eu acho que foi 20 anos atrás. Para mim foi ontem. Para mim foi ontem. Sinceramente, foi ontem. Então, nós tínhamos, dentro da nossa propriedade, da Grande Chiqueleiro, nós temos só uma breve história. A produção de leite aqui há mais de 100 anos, os avós, meus pais, tocando a produção de leite. Daí, eu fui estudar, né? E voltei Voltei não, durante o curso, já se direcionando para o final do curso, eu pensei, o que vamos fazer da vida, né? Aí eu comecei a fazer alguns testes, produzindo iogurte, doce de leite e queijos, né, dentro da universidade, com auxílio da professora Neila. E foi que no final das contas eu optei por fazer queijo, né? Comecei produzindo queijo tipo colonial e trouxe ele para dentro da propriedade, onde foi montado lá no ano de 2002 uma agroindústria com capacidade na época para 500 litros de leite dia. E começamos a produzir na época 200 litros de leite, que era a nossa produção da época, e fomos crescendo. Tambo de leite, a agroindústria, tambo de leite, a agroindústria, tecnificando, aumentando, melhorando a qualidade desse leite, né, produtividade dos animais e chegando até os números que foram apresentados hoje. Então, hoje são produzidos 20 diferentes tipos de produtos, de queijos, né? O nosso queijo colonial é a base. Depois, se alguém quiser acessar nossas redes sociais, vai ter todos os nossos produtos. Mas tudo na sua propriedade. Tudo dentro da propriedade. O leite sai do teto da vaca, ele é todo canalizado até a indústria. São 70 metros de tubulação de aço inoxidável, onde vai parar no nosso tanque na agroindústria. Um tanque com capacidade para 10 mil litros de leite, onde esse leite é armazenado, e todas as manhãs se faz a pasteurização desse leite e se transforma ele em N diferentes tipos de queijos, né? Felizmente, nós conseguimos uma qualidade muito boa dos nossos produtos, sem dúvida nenhuma, pela qualidade da matéria-prima, pelo conhecimento que se tem e que se vai aprimorando no dia a dia, pela qualidade das culturas lácteas que são utilizadas, né? Como é uma agroindústria que começou muito familiar, eu e minha mãe fazendo queijo, né? E depois agora com os colaboradores, e nós sempre cuidando desse processo, então se consegue hoje um produto diferenciado. Todos os nossos produtos, felizmente, são bem diferenciados. Isso quem diz é o consumidor, não sou eu que falo, né? E quem consome o nosso produto que gosta do trabalho que se faz. Então, 100% do nosso leite é transformado em queijos e nós não compramos leite de fora para produzir nossos queijos. É um sistema totalmente fechado, né? Só uma coisa, Daniel, eu acho que uma coisa importante, né, é a estabilidade da matéria-prima. Sim, isso é o que se procura. O que se tinha, um dos gargalos que se tinha anos atrás era essa não estabilidade da matéria-prima.
entre quantidade e até mesmo a qualidade. Uma vaca que passa por estresse térmico, ela não só diminui a quantidade de leite, mas sim altera toda a parte físico-química e microbiológica do leite. O leite nada mais é do que um ser vivo, né? Então ele tem que ser bem tratado. E para ele ser bem tratado, ele tem que vir de uma vaca sadia e com qualidade. Então, se sofria muito, a nossa gordura no leite no verão baixava muito, né? Isso automaticamente vai afetar ia afetar o nosso produto final. Então, essa estabilidade na produção de leite é fundamental para que eu consiga atender o meu cliente lá na ponta o ano todo com o mesmo produto, sem ter sazonalidade na produção do leite e automaticamente na produção do queijo. Então, isso nós conseguimos nos destacar por ter sempre produto para entrega do nosso cliente, o ano todo. Eu nunca chego para o meu cliente, agora estou com pouco leite, eu não vou conseguir te fornecer o queijo. Isso, felizmente... No mesmo padrão, né? E padronizado. É isso aí. Eu vou te falar uma coisa, eu já estou recebendo várias mensagens aqui, principalmente do pessoal da equipe do LCT. Quando acabar a pandemia, todo mundo está querendo conhecer a sua propriedade, porque você é um caso de sucesso e todo mundo quer ver, assim, não é uma grande propriedade, porque todo mundo imagina que a indústria 4.0 é aplicada só para as grandes propriedades, e você está mostrando que o pequeno pode fazer muito bem feito. O Alteg não quer ser colocado na lista de visita também. pode ser bem feito, e eu acho que foi muito bem colocado, assim, vocês explicaram de uma forma, assim, magnífica, que quando é bem feito, tem resultado. Os dados que vocês mostraram demonstra que realmente a gente a era 4.0 chegou para ficar. É para os nossos filhos, e se a gente não chegar, quando a gente piscar o olho, já chegou a 5.0. Então, é isso aí. Vocês estão realmente de parabéns, tá? Parabéns mesmo. Só complementando o que você falou, Valdeane, eu achei muito interessante quando a professora Neila colocou do período que durou cada etapa, né? E como que foi rápida a transição para o 4.0. Como que a gente evoluiu de 2 anos para cá? A gente vê isso nitidamente. Olha o nosso evento aqui, né? Olha o evento que nós duas, né, junto com a Elisângela, estamos organizando, que é o Congresso e a Semana do Laticinista. Então, eu acredito que o próximo passo vai ser mais curto ainda. Eu acredito que vai evoluir mais rápido, e isso já chegou e vai... Então, realmente, a gente precisa estar aberto a isso, porque... Não vai demorar. Só fazendo uma observação aqui. Eu me recordo, em 2018, eu lembro que eu e o Nelson, a gente estava propondo fazer esse tema do evento de 2019. E agora eu estou sentindo que a gente já está meio que atrasado no tema. Eu não sei se o Nelson está aqui ainda na sala. Eu não sei se ele vai lembrar disso. A gente falou que a gente poderia... Lembra, Nelson, a gente falando disso, né? Não sei se você vai recordar. E olha quanta coisa já mudou nesse pouco tempo, em 2, 3 anos. Então, a gente muita coisa já foi feita, muita gente já implantou e já tem muito resultado bacana. Então, assim, vocês realmente estão de parabéns. A apresentação foi muito didática, né? Então, eu acho que para quem não estava familiarizado ainda do que é a indústria 4.0, eu acho que agora, né, conseguiu nivelar todo mundo. Né? E para quem ainda não está participando, né, do Congresso Nacional de Laticínios, esse é o tema central do Congresso. Então, a gente convida todo mundo também a se inscrever, a participar, tanto do Congresso como da Semana do Laticinista, né, do Minas Láctea, de 2021, que vai acontecer agora em julho. Então, nós já estamos aí em contagem regressiva. A Expolac, né, o Nelson lembrou aqui, a gente vai ter a Expolac virtual, a Expomac virtual, né, olha o nosso avanço, né, tudo agora de forma virtual. Então, convidamos também a todos para participar conosco, né? Vou agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo esse tema, né, de moderar essa palestra, agradecer a presença, né, da professora Neila e passar a palavra para a Valdeane. Eu vi que o Júnior levantou a mãozinha aqui, se ele quer falar, Júnior. Sim, eu só queria fazer 2 comentários, na verdade, um ligado no outro, né? Queria dar os parabéns aí para a professora Neila, é um prazer conhecê-la, o Daniel também, e o Hugo, né? Parabéns a vocês, Valdeane, Carol,
E é só fazer um paralelo de quanta tecnologia pode ajudar num produto tão tradicional como o queijo, né? Então, assim, ou seja, impacta muito na qualidade do produto. E falar também que o queijo chiqueleiro, né? Ele é neto da Cândido Tostes, né? Através aí da Neila, que é mãe, né? Veio aí mais uma startup aí que surgiu dessa instituição aí quase centenária, né? Então, só fazer esse registro. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, né? E eu acho que o papel da Cândido Tostes e desse evento também é muito importante na difusão de conhecimento, e a gente vai descobrindo as startups que surgiram, né, através da nossa instituição. Ficamos muito felizes com isso. Obrigado. Em decorrência do evento que vai acontecer agora em julho, nós não teremos o bate-papo tecnológico, nós retornaremos em agosto, tá? O evento vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de julho, então nós teremos essa parada, porque nós vamos ter esse evento de uma grande magnitude, então tem a programação, vocês podem acessar o site www.minaslactea.com.br, tem o Hub Conecta Leite, vai ter o Fórum de Juízes, que vai ser um evento fechado, tem a Expolac, a Expomac, tem a Semana Laticinista, Congresso Nacional de Laticínios, então são vários eventos que compõem Minas Láctea, então nós resolvemos nesse mês de julho fazer essa parada do bate-papo tecnológico, mas em agosto nós retornaremos. Então, para finalizar, em nome da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos, aguardamos a presença de vocês em agosto, tenham um excelente final de semana. Até mais. Obrigada, Neila, obrigado, Hugo, Daniel, foi um prazer. Obrigado, Daniel, Hugo, Ralph. Viu como a gente precisa de network, né? Parabéns, Neila, parabéns, Daniel, parabéns, Hugo, um prazer tê-los aqui conosco, foi uma manhã fantástica, de muita informação, muita informação, o pessoal está perguntando os seus produtos, Daniel, aqui, ó, no chat, se você puder colocar aqui, o Ralph deixou o contato dele, o pessoal está querendo seus produtos, Daniel, põe aqui seu contato. Tá, ok, já coloco aí. E ficam todos convidados a vir, quando tudo melhorar, a conhecer o Rio Grande do Sul, conhecer Carlos Barbosa, Serra Gaúcha, especialmente a Grande Atiquereiro. Estamos sempre de portas abertas. Eu adoro ir para Juiz de Fora, para Minas Gerais, participar sempre das feiras, né, Neila? Estamos sempre aí participando, uma pena que esse ano já está pronto para ir, né? Mas, infelizmente... Nossa, mas a gente vai, com certeza, sua presença aqui vai ser muito bem-vinda, você vai ser convidado de honra. Obrigado. Valdiane, eu acho que o convite deveria ser atrelado a um dos queijos premiados do Daniel, tá? Não quero falar nada, mas acho que devia atrelar aí o convite. Tá, ok. Obrigado a todos, obrigado pela organização, pessoal. Um abraço. Obrigado, Daniel. Um abraço, obrigada. Obrigada. Boa tarde, bom Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Valdeane, obrigado, Carolina. Obrigado a vocês que participaram todos da nossa equipe. Parabéns. Obrigado também, professor. Um abração para você. Neila, obrigado pela palestra, foi muito interessante o tema. Eu participo aqui do Espaço Local de Inovação de Unai, tá? A gente compõe o Petit Comitê e provavelmente eu vou entrar em contato com vocês, fazer uma live e dar explicações e nos orientar, porque nós estamos construindo o nosso Espaço Local de Inovação e temos que buscar os bons exemplos. Obrigado. Já aceitei. Pode contar comigo. Já aceitei. Tudo bem. Vou pegar o seu contato e farei contato em breve. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado por essa oportunidade. Um abraço, Neila. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Tchau, gente.